Boa tarde, galera da Assiste. Estamos aqui hoje para mais um Clube do Conhecimento e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Apesar de todo esse tabu, né, que envolve o tema, a gente vai abordá-lo aqui hoje junto ao delegado Cleiton Bezerra. Já já ele vai entrar aqui conosco justamente para falar sobre o combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Ele é delegado da Polícia Federal e ele é um dos especialistas no Brasil sobre esse crime, tá? Então ele fala muito sobre isso. Ele também é idealizador, quase que não sai. Ele é idealizador do evento Federal Kids. Esse evento, ele é hoje uma corrida e caminhada com pais e filhos contra a pedofilia no Brasil, tá? O evento Federal Kids, inclusive, ele vai acontecer agora no dia 22 de maio, lá no MUSAL, que é o Museu Aeroespacial da Força Aérea Brasileira, no Campo dos Afonsos. Ele vai acontecer esse evento lá. No dia 22 de maio. A Assiste vai estar participando do evento. Então, você que é associado Assiste, não perca as inscrições. As inscrições elas começam no dia 22 de abril e terminam no dia 1º de maio. As inscrições para esse evento, ela contempla um adulto e uma criança que queira participar dessa corrida, tá? Então, são 3 percursos para as diferentes idades. Eu vou ler aqui para vocês, para eu falar certinho como que vai funcionar a corrida, tá bom? Então, como eu falei, ela vai ser lá no MUSAL, Museu Aeroespacial. Ela vai ser de 0 a 7 anos, 400 metros de corrida, de 8 a 11 anos, 600 metros de corrida para as crianças, e de 12 ou mais anos, 800 metros de corrida, tá? Como eu falei, as inscrições pela Assiste, elas começam no dia 22/4 e terminam no dia 1º/5. A doação para essa corrida vai ser de 2 latas de leite em pó. Então, você que está com interesse, não deixe aí de guardar na sua agenda as informações dessa corrida, tá bom? Para você participar do evento Federal Kids, que é uma corrida para pais e adultos no combate à pedofilia. Tá? Hoje a gente fala com o nome completo, porém, o slogan, né, da corrida é, de fato, esse combate à pedofilia. Eu vou convidar o Cleiton Bezerra, delegado Cleiton Bezerra, para ele estar conversando aqui conosco sobre o assunto, tá bom? Quando o Cleiton entrar na live, já mandei o convite para ele e eu aguardo vocês também assistindo, fazendo seus comentários, tirando suas dúvidas. Olá, doutor Cleiton. Boa tarde, minha amiga, tudo bem? É um Boa. prazer e uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pela sua participação. A gente falar sobre esse assunto importantíssimo. Eu queria apresentar melhor para vocês o doutor Cleiton, tá? Ele é delegado da Polícia Federal e ele tem várias especializações ao longo desses anos. Ele é graduado em Direito pelo Bennett, né, pelo Instituto Metodista Bennett. Ele tem especialização em MBA de Gestão Empresarial. Ele também é especialista em Direito e Processo Penal. Ele é especializado em Direito Processual também. E ele tem fala muito, né? Acho que há um bom tempo você é especialista nesse assunto, no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Não é isso? Eu trabalho na Polícia Federal, principalmente no combate ao crime cibernético desde 2009. E aí, em 2013, eu fui transferido para o combate, né, aos crimes sexuais contra criança e adolescente praticados pela internet, que nós conhecemos popularmente e falamos popularmente que é a pedofilia. Tá? Então, Exatamente. desde 2013 a gente faz esse trabalho e eu faço não só a repressão, mas também a prevenção desse tipo de crime. Sim, acho que é muito importante a gente falar também sobre a prevenção, né? De É importante, alertas. é importante porque apenas 10% dos casos de abuso sexual contra criança e adolescente chegam ao conhecimento da polícia. Então foi esse um dos motivos que me fez criar um programa
A Federal Kids, ela é todo um programa de capacitação e prevenção, né? Ela chama muita atenção por causa da corrida, mas ele é muito mais, né? A gente capacita os agentes do sistema de garantia de direito, que são os professores, conselheiros tutelares, CRAs, CREAs, né? Policiais militares, policiais civis, guardas municipais e todos aqueles que trabalham com criança e adolescente no seu dia a dia. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, desses dados históricos sobre o crime cometido tanto fora da internet como os cibernéticos. Você tem algum histórico para dar um pouquinho para a gente entender qual é esse cenário no Brasil hoje? O cenário é bem complicado, porque um tipo de crime que acontece dentro de casa. 70% dos casos de abuso sexual contra criança e adolescente ocorre dentro de casa, na casa da vítima, e mais de 90% dos casos é alguém muito próximo da família, ou algum parente, ou alguém muito próximo que tem ali uma ascensão sobre a criança. É o tio da condição, é a tia da condição, é o professor do colégio, o professor da escolinha, professor, professora, porque aí não temos essa distinção, né? Mas ocorre muito, 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 e fica dentro da família por causa de medo e vergonha. Geralmente ocorre isso, né? A vergonha de ter falhado com seu filho, a vergonha de expor a sua família para esse tipo de crime. Então, é um tema que cada vez mais a gente precisa falar. As pessoas não querem escutar, as pessoas não querem ouvir falar sobre isso. É uma agressão tão grande que elas preferem não ouvir, né? E eu falo isso porque eu já ofereci, todas as minhas palestras são gratuitas, né? E já ofereci para diversas entidades, e na grande maioria das vezes elas não retornam a minha ligação para fazer esse tipo de trabalho. Então É um é assunto que isso que precisamos falar né? Precisamos precisamos sentar, falar. vir Precisamos falar sobre, exatamente porque a porque criança ele dá existe. sinais. A gente acredita, existem muitos dados que mostram que a violência de crimes, esse número é multiplicado por 10, porque apenas 10% dos casos chegam ao conhecimento da polícia. E você tem informações no Conselho Tutelar, informações nos hospitais, informações nas escolas, na própria polícia, claro, né? Então, esses dados precisam ser centralizados para que a gente possa ter uma repressão melhor nesse tipo de crime. Sim, existe muito tabu em volta do assunto, né? Mas ele existe. Ele é um Existe, caso, existe, é, existe por uma série de fatores. Tem fatores históricos onde não se respeitava a criança até alguns anos atrás, né? A criança era tido como um ser inferior. Muito. Você tem um histórico, na Grécia Antiga você já tinha as crianças que eram dadas a outras pessoas para se tornarem aprendizes e só retornavam na vida adulta. E essas crianças eram abusadas, eram escravos sexuais. Então, e é só nós olharmos pela nossa própria vivência, né? Eu tenho 52 anos, quem tem aí 30, 40 anos vai lembrar de como criança era tratado no Brasil, né? É só você pensar aí e você vê como criança não é um ser de direito, e sim um ser de fazer as coisas, ou até, muitas vezes, infelizmente, olhado como um objeto. sim, infelizmente. A gente vê também não só pelo abuso sexual, mas também pela exploração, né, da criança e adolescente com trabalho infantil. Enfim, já é um outro assunto, né? Não é o que a gente veio combater hoje. Mas eu queria te perguntar sobre a pedofilia. Ela é tida hoje como um crime ou como uma doença? As pessoas têm muito essa dúvida, né? E aí eu costumo falar o seguinte: olha, se você for procurar no Código Penal o crime de pedofilia, você não vai achar, tá? Sim, O que você vai achar lá vai ser abuso sexual, estupro, etc. Né? sim, Por quê?
pedofilia, o sentido dessa palavra, ela é colocada como um transtorno, isso daí é da área médica, né? Mas a população brasileira, ela começou a falar e fala sobre pedofilia ser igual a todos os crimes sexuais contra criança e adolescente. Então, quando você fala de pedofilia tecnicamente, você está falando de um transtorno médico. Mas quando você fala popularmente, você está falando dos crimes sexuais, que inclui, né, a exploração sexual, o abuso sexual, o estupro e os crimes sexuais pela internet. Então, assim, o que é pedofilia? Pedofilia é o que você acha que é pedofilia. Nossa língua é viva. Daqui a pouco, algum dicionário vai colocar lá que a pedofilia é o crime de abusar sexualmente de uma criança e de um adolescente. Por enquanto não tem isso, né? Esse termo, né, pedofilia, pedo de criança, filia de ação, né? Você tem a gerontofilia, que é o abuso, é a adoração sexual por pessoas mais velhas. Você tem a zoofilia, que é o desejo sexual por animais. Tem a necrofilia, que é o desejo sexuais por cadáveres. E tem uma série, se vocês entrarem aí na Wikipedia, vocês vão ver dezenas de transtornos sexuais nesse mesmo ramo, né? Pedofilia é isso, né? Se você entender isso, já tá muito bem para a gente. Não precisa, de fato, do termo técnico ou de se é crime ou não para a gente compreender como que funciona isso. Exato. Isso tem muita confusão, porque muitas vezes você vê reportagens, né, em alguns veículos de comunicação, e aí eles tratam o termo da maneira técnica, da maneira científica, e aí vai falar da doença, etc. Isso confunde muito a cabeça. Mas quando eles vão dar a notícia de um crime, eles falam também em pedofilia. Então isso gera dúvida na cabeça das pessoas, mas, né, fazer o quê? Será um transtorno. Exatamente. O crime, de fato, né? Ele pode ser menos punido por conta da doença por trás, do termo técnico que fala sobre uma doença. A gente Olha, tem o abusador, ele pode ser denominado portador da doença, e aí por conta disso ele tem alguma diferenciação de pena? O Código de Processo Penal diz que se você estiver completamente fora das condições normais, né, como os loucos são colocados, né, ele tem um tratamento diferenciado, tá? Mas isso é a parte médica que vai decidir. Quem vai falar isso é o médico lá, o legista, né, o perito, né? Legista não, desculpa, o perito, que vai falar. Nós vamos tratá-lo da mesma maneira, como investigado, né? E para a gente não muda, para nós policiais, não muda nada, né? Porque a gente primeiro faz a investigação e coloca. Como nós não somos médicos, nós tratamos da mesma forma como o investigado ele é colocado. Tá? Se no decorrer do processo a tese de defesa for essa, e isso é histórico, tá? Por que colocam o pedófilo como doente e como louco? Tá? Porque é um crime que choca tanto a sociedade que os advogados colocavam como a única defesa o fato dele ser um louco, né? Ou ter um doente que ele não tinha controle das suas emoções. Para que você tivesse redução de pena, para que você tivesse uma medida alternativa, que é ser internado no manicômio, porque ele não tinha como justificar determinados atos, né? Então, isso daí é tese da defesa, a gente não pode entrar nesse mérito, né? Isso é o médico que vai determinar, o que na grande maioria das vezes não ocorre, tá? Existem alguns estudos, por exemplo, uma outra defesa que era colocada era que todo abusador já foi abusado sexualmente quando criança. E aí, também para se tentar
diminuir, né, a gravidade do fato. E também chegou-se a tem dois estudos, um americano e um inglês, que entrevistaram esses abusadores, tá? Com e sem o polígrafo. E todos aqueles que falavam que tinham sido abusados sexualmente, eles eram colocados no polígrafo, no detector de mentira, e apenas 25% desses casos se comprovavam realmente que eles tinham sido abusados. Então, essa defesa que eles colocam de que todo abusador foi abusado quando criança, isso é uma grande mentira, né? Uma quantidade muito baixa é que realmente sofreram um abuso. Entendi. Agora que a gente já falou, já contextualizou um pouquinho, né, sobre o abuso de crianças e adolescentes, eu queria falar um pouquinho, né, começar a conversar com você sobre o combate, de fato, né? Existem situações especiais que favorecem esses abusos? Bom, hoje nós temos uma condição muito propícia, né, que é a questão da internet. Eu tenho certeza que você não deixa seu filho ir na rua às 2 horas da manhã e quem não está nos ouvindo também não deixa o seu filho brincar na rua, seu filho de 10 anos, de 12 anos, brincar na rua às 2 horas da manhã sozinho. Então não deixa, né? Mas você deixa o seu filho às 2 horas da manhã na internet. Né? Muitas pessoas deixam os seus filhos na internet, está ali no quarto, está brincando, você vai dormir tranquilo, achando que seu filho está tranquilo. Quando, na verdade, isso é um problema. Porque, veja, antigamente, para um abusador chegar perto de uma criança, ele precisava ir a um parque, ir a uma creche, ele precisava ficar na redondeza, ele precisava ficar perto de criança, porque era a única maneira dele ter o contato e depois satisfazer o seu desejo sexual. Hoje, ele simplesmente cria um perfil fake, ele entra numa sala de jogos, tá? Se passa por uma criança, ele começa a conversar com a criança, ele descobre tudo da criança, da vida da criança. Né? Ele pode dar presente para essa criança. Né? Então, antigamente, se seu filho chegasse com R$ 1.000 dentro de casa, se chegasse com uma bicicleta, você ia perguntar, ué, de quem é essa bicicleta? E você, não, foi o fulano que me deu. Opa, não, vamos lá ver quem é o fulano, etc. Só que hoje, nos jogos, você tem dentro do próprio jogo, você tem coisas que você compra. Então é uma armadura melhor, é uma arma melhor, né? Eles chamam de skins, skin. E isso daí é pago dentro do jogo. Então você pode dar uma arma de plasma, uma picareta de diamante, etc., que custa dinheiro isso daí. Uma armadura. E atrai uma criança, né? Atrai, com certeza. Ele quer ter aquele skin, ele quer ter aquele novo mapa, ele quer ter aquela nova fase, né? E muitas vezes isso é pago. E às vezes o pai não tem dinheiro, a mãe não tem dinheiro, e ele ganha. Ele ganha de quem? Ele ganha do amiguinho, que na verdade não é um amiguinho. Na verdade é um adulto que está se passando por uma criança. Está recolhendo todas as informações e que a partir daí ele pode marcar um encontro no colégio, porque ele já vai saber aonde mora, qual o colégio, né? Pode chamar para sair, etc. Ou pode até fazer o crime virtual, que é a extorsão, pedir para que a criança ou adolescente mande vídeos e mande fotos para ele, para que ele possa se satisfazer sexualmente vendo, ou possa comercializar esses vídeos e esses arquivos na internet, porque eles trocam, né? E eles vendem, eles compram, etc. É um mercado que envolve muito dinheiro. E ele pode fazer isso e pode chegar até a ter o estupro virtual, né? Onde ele manda que a criança adolescente pratique atos sexuais, não só a foto, não só o vídeo, mas pratique atos sexuais, como introdução de objetos, introdução de vibradores, ou até mesmo sexo entre irmãos, né? Para satisfazer. Então, são várias formas de perigos que existem
para esse tipo de crime atualmente. Porque, veja, em 2018 saiu uma pesquisa de uma revista especializada em smartphones e mostravam que crianças até 12 anos de idade, 95% dessas crianças, 95% dessas crianças já tinham o próprio smartphone ou usavam o smartphone do pai, né? Crianças até 3 anos de idade, 30% das crianças até 3 anos de idade pediam de presente um smartphone, não pediam uma boneca, não pediam um carrinho, não pediam uma bola, pediam um smartphone. Então, isso foi em 2018. Você acha que melhorou ou que piorou? Né? Nossa, foi ainda mais Eu tenho em questão da pandemia. A gente ficou num momento muito restrito muito, né? socialmente, então todas as relações passaram para a internet. Então, Exato. quantas dessas relações de abusivas, elas não aumentaram, elas não ficaram mais facilitadas por conta dessas crianças e Sim, adolescentes terem sim. mais acesso, né? E Teve terem o mais seu acesso? próprio, porque eu acredito que quando você tem o do pai, acaba tendo talvez uma restrição, mas quando você tem o próprio, será que o pai e a mãe ficam monitorando o 70, tempo todo? não, 75%. Nessa mesma pesquisa, 75% das pessoas declaravam que não tinham nenhum controle do que o filho fazia na internet. Nenhum controle. Absolutamente nenhum. Então é como se você deixasse o seu filho sair e não tivesse controle para onde ele vai. Entendeu? Exatamente. Ah, eu vou ali na esquina, eu vou no outro bairro, eu vou. Não, e você viaja o mundo todo, né? E você não tem a curiosidade de entrar ali e conversar com um amiguinho do seu filho para ver se a voz, só a voz, é de um adulto, é de um adolescente ou é de uma criança. Sim, Isso você pode fazer a qualquer momento, mas as pessoas não fazem. sim. Existe impunidade para esse crime praticado na internet? Existe pelo seguinte, a grande maioria das pessoas não relatam. Então você só vê quando o problema já está instalado, né? Então, e aí nós temos vários outros problemas, né? Você tem a falta de conhecimento de tecnologia, então os pais não conseguem buscar históricos, não conseguem buscar a conversa, né? A pessoa some, né? E você não sabe resgatar aquele histórico. Então, existe um grande problema que é não só a permissividade, o medo, mas também o desconhecimento da tecnologia. A falta de levantamento desses dados, né? De conseguir Sim. dados que levem ao abusador. Sem contar de novo o medo e a vergonha, né? Sem Sim. contar de novo o medo e a vergonha, que são, infelizmente, aliados desse tipo de crime. Por isso que precisamos falar sobre esse Por assunto. isso, Precisamos por isso tirar essa. foi justamente isso que nos motivou a criar um projeto, né, de, de prevenção. Né? Em 2013, eu escrevi o projeto, né, e fui em vários locais, fui em vários colégios oferecer as capacitações para os professores. A gente entende que o professor é um aliado muito grande, porque ele fica de 4 a 5 horas com essa criança, durante 200 dias, tá? Durante 200 dias. E ele consegue ver, identificar as mudanças de comportamento, que é um sinal bem forte de que pode estar acontecendo algum tipo de problema. Não só do abuso sexual, mas do abuso psicológico, do abuso físico, né? Então, nós oferecemos para diversos colégios, tanto públicos quanto particulares. Nenhum deles retornou as nossas ligações, e era tudo de graça, tá? Eu, como policial federal, chegava lá, me identificava, tudo, e ninguém queria. E em 2017, nós resolvemos fazer por nossa conta mesmo, né? Então nós criamos esse projeto, e aí o pensamento foi, o que eu vou fazer
para chamar as pessoas para ouvir sobre pedofilia. E eu participei de uma corrida chamada Corrida Cartoon com meu filho, né, lá no aterro do Flamengo. E uma corrida muito cara, né? Uma corrida, assim, foi R$ 180 em 2017, uma corrida bem cara. E nós chegamos, tinham 30 mil, 40 mil pessoas na corrida. E nós chegamos, 9 horas, corremos às 9h15, 9h30 nós fomos embora. E o meu filho falou assim, ué, mas não tem mais nada, não tem nada para ver, não tem nada para fazer, não tem nada, não tinha nada. Tinha sol, era um sol, e a gente ficar no aterro do Flamengo. E aí eu falei, poxa, tá aí uma possibilidade de você chamar as pessoas rindo, brincando. Eu falei, eu vou chamar as pessoas para uma corrida entre pais e filhos, né? E também vou chamar a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica. Vou chamar o SESC, vou chamar o CRAS, o CREAS, vou chamar as entidades que trabalham com criança e adolescente. Nós vamos fazer ali um grande dia, desculpa, um grande dia, uma manhã assim de brincadeira. E nós fizemos a primeira em 2017 na Praça Mauá. E de lá para cá nós já fizemos 21 eventos, diversas cidades do Rio de Janeiro, Campo dos Goytacazes, Macaé, Niterói, Resende, São José do Bar, São Fidélis, assim, Petrópolis, já fizemos em Brasília, já fizemos em Goiás, estou tentando lembrar o nome da cidade. Né? Então é sempre assim, é sempre uma festa. Se você que está ouvindo a gente aí entrar no nosso Instagram, né, que é Federal Kids, ou então entrar no YouTube, né, Federal Kids, você vai ver lá vários eventos que nós fizemos e é sempre uma grande festa. Né? E a partir daí a gente vai na cidade, faz a capacitação, né, do Sistema de Garantia de Direito, professores, CRAS, CREA, né, para que a sementinha permaneça. Então a gente chama as pessoas para esse momento, que é a corrida, mas o grande mote do projeto é a capacitação, é conversar com as pessoas sobre pedofilia. É o trabalho que vocês vão fazer naquela cidade, naquela região, antes, Sim. né? Antes do evento, Sim. depois do evento. Ou antes ou depois, a gente diz que a gente vê que o Federal Kids a gente consegue trabalhar o antes, o durante e o depois. O antes porque geralmente você dá uma entrevista na rádio, você dá uma entrevista na televisão local, então você já está ali falando sobre o problema. Né? No dia do evento, claro, a gente fala sobre cada órgão desse, cada aparelho desse tem o seu stand, então mostra lá os trabalhos que são feitos. E o pós, né? Porque a gente faz vídeo, entra em contato, manda mensagem, né? Para que as pessoas lembrem de pensar nesse tipo de todo dia. Tem uma colega aí, gostaria de saber como escrever na minha cidade. Eu não sei qual a sua cidade, coloca ali qual a sua cidade para a gente ver. Né? Mas a gente... o arroba dela depois para a gente tentar entrar em contato. Mas hoje a gente tem programado já Búzios, temos programado o Museu Aeroespacial, né, que é aqui no Rio de Janeiro, temos Resende, Campos, São Gonçalo, temos mais o quê? É muito, até o final do ano são 12. Já temos 12 aí já marcadas, né? Já pediram para a gente ir para Paraupebas, que é no Pará. É uma cidade lá muito importante do Pará, então a gente vamos para lá. Né? Pediu, a gente vai. É isso. O assunto, ele tem um monte de mitos, né? Tem um monte de situações que as pessoas acabam levando como verdade, que às vezes não necessariamente não são verdades, né? Ou, não é tão comum. Mas por que a gente não tem tanto dado, né? Eu acredito que a gente acaba não conseguindo tantos dados
para comprovar o número fiel de abusos, né? Então, nós temos um problema sério com a questão de dados, né, que é a falta de centralização dos dados. Então, você veja bem, você tem a Polícia Federal, que tem o banco de dados dela, você tem a Polícia Rodoviária Federal, que tem um trabalho muito bonito na questão do mapear, ele mapeia as estradas onde tem pontos de prostituição, tá? E que ali pode também ter o abuso infantil, né, o abuso sexual infantil. Você tem as 27 unidades da federação com suas polícias, né? Você tem conselheiros tutelares que atendem casos de abuso, né? Você tem os médicos que são obrigados a reportarem para o Ministério da Saúde se uma criança pode ter sido abusada. Você tem os professores. E todos esses dados, eles estão descentralizados. Cada um tem o seu dado só. Você tem o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, né, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Você tem o banco de dados do Ministério da Justiça. Todos esses dados são descentralizados. Tem o projeto do deputado federal Felício Laterça, que é aqui do Rio de Janeiro. Então, o pessoal aí do Rio de Janeiro, né, dá um joinha. Felício Laterça. É um projeto 4991 de 2020. Então entra lá, dá um joinha, pede para pautar, né, esse projeto. Esse projeto, ele visa centralizar os dados. Todos esses dados seriam obrigatórios de serem enviados ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então todos, você teria os dados das 27 unidades, das 27 polícias, tá? 27 polícias civis, 27 polícias militares, 30 mil conselheiros tutelares, 30 mil conselheiros tutelares. Você teria a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Disque 100, professores, MEC, saúde. Olha só a quantidade de dados. E por que é importante a gente ter esses dados? Porque você começa a trabalhar com metadados, né? Então, tem um estudo que foi feito no Canadá, mas com dados dos Estados Unidos, em que voluntários começaram a conversar em salas de bate-papo, se colocando como isca, tá, para pedófilos, para abusadores. E aí, uma quantidade enorme de dados, bilhões de dados, foram transformados em inteligência artificial e você conseguia mapear a conversa que estava sendo de abusadores. Por quê? Porque eles usavam as mesmas palavras, eles usavam o mesmo modus operandi. Então o computador identificava isso. Então ele já falava, antes de acontecer a abordagem, que aquela conversa ali era uma conversa que tinha tantos por cento de chance de ser de um abusador, né? E aí quando ele marcava o encontro, ele era preso. Nos Estados Unidos isso pode, né? Aqui no Brasil isso daí não pode, é chamado flagrante preparado. Mas lá pode. Mas veja a importância de você ter os dados centralizados, você pode trabalhar. O abusador que tem um modus operandi num estado, vamos falar no Pará, que eu acabei de falar aqui, se ele se mudar para o Rio de Janeiro, a gente não sabe nada sobre ele. Entendeu? E se ele depois se mudar para São Paulo, São Paulo não vai saber nada sobre ele. Depois ele vai para o Rio Grande do Sul, não vai saber nada sobre ele. Então, é muito importante que a gente tenha isso, por isso esse projeto é tão importante. E eu sempre peço, né? 4991 de 2020, deputado federal Felício Laterça, aqui do Rio de Janeiro. Então, como assiste aí é do Rio de Janeiro, pessoal, por favor, dá um joinha lá, fala com ele, pede para pautar, né? E a gente poder ter esse levantamento de dados, poder realizar estudos. E só com pressão que a gente vai conseguir botar isso para ser votado, tá? Sim. Então, tem alguns mitos aqui que eu separei sobre o assunto. Eu vou citá-los, né? Tá, pode falar. A grande maioria, e aí depois eu quero que você comente um pouquinho, né? Você já falou sobre alguns, né? Só estranhos abusam de crianças. 70% dos casos, 70% dos casos é dentro de casa. Exatamente, todo abusador já foi abusado.
O abuso sexual de crianças e adolescentes sempre envolve uma violência. As crianças mentem sobre. O abuso ele não causa danos àquela criança. Os pais sabem identificar o que acontece com aquelas crianças. Não falar sobre sexo não vai despertar o interesse. São alguns dos mitos que eu acredito que tem dentro desse assunto. Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre o que eu abordei aqui com você, para a gente tirar esses mitos, né? De fato, da cabeça de quem assiste, do quem está assistindo. Só responder aí o colega que colocou o nome do projeto, é 4991 de 2020, lá da Câmara dos Deputados, deputado federal. O nome do deputado é Felício Laterça. Felício Laterça. Tá? Bom, realmente são mitos, são muitos mitos que existem, tá? Não falar para não despertar o assunto, isso daí é cada vez ruim, porque você acaba não falando não propagando informações, né? Então, você falou outro, né? São poucos, não, são muitos casos que ocorrem, mas como eles não são falados, né? Como não chega ao conhecimento da polícia, a gente acaba não propagando, porque o medo e a vergonha acabam impedindo isso daí. Então, eu não lembro, mas se você falar ali, eu volto a falar contigo. Não causam danos, causam danos irreversíveis. Eu costumava falar nas minhas palestras que eu lidava com o segundo pior tipo de criminoso, porque na minha cabeça o pior criminoso era o homicida, né? Aquele que tira a vida de uma pessoa. E um dia uma senhora chegou para mim e falou assim: doutor, poxa, deixa eu falar com o senhor está errado. Eu falei: é mesmo? Por quê? Ela falou: olha, o pedófilo é o pior bandido, é o pior criminoso, porque ele deixa a vítima viva. Desde a infância até ela morrer, ela vai lembrar daquilo todos os dias. Isso é uma tortura muito grande. E aí eu fiquei sem palavras, não tinha como não falar, não tinha como falar para ela. Que realmente causam danos assim, você supera, você tem... como a gente trabalha com isso, tem pessoas maravilhosas que foram abusadas, né? E dão o seu testemunho, são pessoas fortes, guerreiras, trabalhadoras, né? Mas aquilo continua marcando a sua vida. Ela tem problemas de relacionamento, né? Tem problemas de confiança. Então, isso vai levando os seus problemas cada vez pior. Um outro mito que você colocou foi a questão do sempre tem violência. Não. Isso é um mito. Porque uma criança, muitas vezes, ela não sabe que ela está sendo abusada sexualmente. Né? Tem um caso sempre que eu falo de um julgamento onde a criança começou a falar como ela era tocada pelo agressor, e todo mundo ficou em choque, e ela parou, ela era pequenininha, ela tinha 8 anos de idade, e ela falou: mas vocês não fazem isso com o filho de vocês? Porque para ela aquilo era normal. Ninguém falou para ela que aquilo não era normal. Né? Então ela acreditava que tudo aquilo que estavam fazendo com ela era normal. Sem contar na questão da sedução. Né? Nós temos um período na nossa vida que você tem um despertar para a sexualidade. Você pega ali 12, 11 anos, você tem ali aquela descarga de hormônios, né? Que vai dar todo o desejo sexual, mas você não tem noção do que é certo, do que é errado. Você ainda está em formação. Você precisa falar isso para os seus filhos, colocar os seus questões éticas que você entende. O que pode e o que não pode. Né? E eu sempre brinco, eu falo que tem tinha um comercial antigamente que era abraça seu filho antes que um traficante o abrace. E hoje a gente tem que falar, fale sobre sexo com seu filho antes que um pedófilo fale sobre ele.
porque ele pode falar alguma coisa que não é dos mesmos costumes de você, da sua família, né? Então é importante colocar isso, né? Mas para fechar essa questão dos mitos, depois eu convido vocês a seguirem o Federal Kids no YouTube, né? YouTube Federal Kids, lá tem vários outros vídeos sobre isso. Queria convidar vocês a fazer um pacto aqui comigo. Todas as vezes que você ouvir falar que um pedófilo é doente, é um louco, né? Ou é um animal, você para e fala assim, ó, para. Vamos raciocinar sobre isso. Nunca mais fale isso. Nunca mais fale isso. Porque você está ajudando o abusador. Como você está ajudando o abusador? O nosso cérebro, ele trabalha com associações, tá? Ele associa uma coisa. Então, se eu falar aqui para você chocolate, tivemos Páscoa, você vai ter uma sensação de uma coisa boa, né? De doce, aquela coisa toda. Você trabalha... Por quê? Porque você teve experiências e o teu cérebro guarda aquilo. Água fria. Se eu falar em água fria, você vai ter um arrepio, frio. Então, tudo isso o teu cérebro está associando aquilo que você viveu com aquilo que você está pensando agora. Então, todos nós temos na nossa cabeça a imagem de um louco, a imagem de um doente, né? A imagem de um monstro. Todos nós temos essa imagem. Quando você fala que o doente é um louco, que o pedófilo é um louco, um doente, é um monstro, você fica com isso na cabeça. Quando o seu filho vira para você e fala, olha, o tio passou a mão em mim, a tia passou a mão em mim. Na sua cabeça, o seu cérebro vai associar aquela pessoa que você conhece, e 95% é uma pessoa conhecida, é uma pessoa muito próxima da sua família, é uma pessoa que você gosta, é uma pessoa amável, porque nenhum pedófilo é ranzinza, é violento, pelo menos aparentemente ele não é, tá? Então você vai pegar a imagem daquela pessoa e vai comparar com um monstro, com um doente ou com um louco. E você vai falar que é mentira. Você vai falar para o teu filho que é mentira. Vai falar assim, não, o teu cérebro vai te enganar. Fulano não faria isso. Fulano não faria, você está mentindo, para com isso, é mentiroso. E se e criança, ela faz assim, ela fala um pouquinho, ela fala um pedacinho, só um pedacinho. Se você acreditar, ela vai falando mais, vai falando mais, vai falando mais. Porque ela vai se sentindo confiança. Porque tem muitas coisas envolvidas, ela está machucada, ela está com medo, ela sabe que aquilo é errado. Muitas vezes ela está sendo ameaçado pelo abusador e ela quer falar alguma coisa. E ela fala só um pouquinho para testar. Eu vi o pinto do fulano, eu vi a pepeca da fulano. Se você fala que aquilo é mentira, nunca mais ela fala sobre o resto que pode ter acontecido. Então, vamos fazer esse pacto, gente. Toda vez que você ouvir falar esse negócio, é um louco, isso é um doente, isso é um monstro, fala assim, não, por favor. Vamos raciocinar sobre isso. E conte essa história que eu estou contando aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue melhorar o nosso trabalho de prevenção. Você falou agora contando sobre isso, né? Você usou esse exemplo. Você usou o tio ou a tia. A gente pouco se fala da abusadora, e sim do abusador. A gente traz muito para a figura masculina, né? Sempre, né? Se você entrar no Disque 100, a grande maioria das denúncias é sobre pai e padrasto, né? É claro que o homem, né, tem uma incidência maior, mas nos dados oficiais, a mulher já chega a 25, 30% dos casos de abuso. Nos dados oficiais. Mas vamos raciocinar um pouco. Se essa mulher abusa de um garoto de 12 anos, de 13 anos, ele vai entender que é o início da vida sexual dele. E que não quer um abuso. E ele vai sair feliz, contando para todo mundo, porque a nossa sociedade, o garoto tem que, né, se bobear, tem que transar com 2 anos de idade. Né?
Então ele vai sair feliz, contando para todo mundo. Existe até alguns anos atrás, saiu uma história dessa no WhatsApp, né, onde vinha a foto da professora, uma professora muito bonita, e os áudios, né, assim, acusada de transar com um garoto de 12 anos de idade. E os áudios era de, pô, parabéns, né, você realizou o sonho de todo mundo, de transar com a professora, blá, 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 blá. Isso é a nossa sociedade. Então esse garoto, ele não vai falar que ele foi abusado. Se ele for abusado por um homem, ele não vai falar também. Porque ele vai ficar com medo de ser rotulado, né? Então, num caso ou no outro, nós teremos uma quantidade menor de denúncias ou então até mesmo de casos. Tanto se ele for abusado pelo masculino, como se ele for abusado pelo feminino. E aí você vê que as mulheres podem ter uma participação maior do que os 25% a 30%, inclusive também como coautoras, ou seja, participando, né, ou sendo permissivas de que o seu companheiro faça essa atrocidade com a sua filha, com seu filho, etc. A pornografia infantil, ela entra também dentro do comercializar. Eu não abusei, vamos dizer, mas eu comercializei aquela imagem daquela criança. Ela também é um crime? Também, sim. Ela é descrita no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 241, A, B, C e D. Né? São várias formas de você ter a posse, de você produzir. Então, tudo isso, ela é criminalizada de acordo, claro que você tem doses, né? Você tem de 4 a 8, você tem de 1 a 3 anos, tem determinado tipo de pena de acordo com o que você faça, né? Mas, inclusive, a posse, só você ter a posse, já é crime, coisa que até pouco tempo atrás não era, né? Então, isso é importante falar. Você transmitir, você não pode. Então, se você recebeu de alguém, tem aquelas correntes de WhatsApp, aquelas correntes de Facebook, vamos retransmitir, né? Vamos compartilhar até achar esse desgraçado. Não façam isso, você está cometendo um crime. Muitas vezes, esse abusador quer isso, né? Porque não aparece ali o rosto dele, então ele quer que fique circulando. Né? Então, isso é muito ruim. Então, isso... E o seu computador já pode ser identificado como alguém que esteja compartilhando imagens sexuais e você pode ter a visita às 6 horas da manhã da Polícia Federal na tua casa. Tá? Porque isso a gente consegue detectar. As investigações acontecem. E aí chega lá é a tia que, pô, não, eu passei porque fiquei revoltada. Mas cometeu crime. Fazer o quê? Sim, exatamente. Você, doutor Cleiton, como você vê hoje as penas no Brasil? Elas são duras? Como que é uma pena para um abusador? É complicado falar de pena só do abusador, né? Porque só dos abusos sexuais, porque o problema da pena é um problema que nós temos no Brasil como um todo, de todos os tipos de crime. Em 1837, Beccaria, que é um autor italiano que a gente estuda no direito, já falava que a pena não é a temeridade da pena não é pela quantidade da pena, e sim pela certeza de que ela vai ser cumprida. Então, não adianta você botar 300 anos de prisão se ninguém é punido com 300 anos de prisão. Não adianta colocar 20 anos de cadeia, o cara não fica né? O que a gente vê aí no tráfico de drogas, no homicídio, no latrocínio, né? Não precisa falar só da pedofilia, do abuso sexual, não, de todos os outros. Liga o jornal aí que você vai ver. Não, fulano foi preso e depois foi solto. Né? Fulano estava preso, 1 ano depois está solto.
Isso é o que temos na nossa. Se você realmente tivesse que você vai ficar, você xingou o teu vizinho e xingar o vizinho dá 3 meses de cadeia e você ficasse os 3 meses, entrasse hoje, só saísse daqui a 90 dias, nunca mais você ia chamar o teu vizinho. Porque você sabia que então 3 meses são 3 meses. E 3 meses dentro do sistema, como a gente chama, né, é um sofrimento. Né? Então é muito complicado. Nós já tivemos um progresso. Cada vez que nós temos um caso que choque, nós temos um movimento legislativo. Então nós temos agora, nós já tivemos a Lei Joana Maranhão, que foi uma lei daquela nadadora que muita gente conhece, que ela só teve a coragem de comentar os abusos sexuais que sofria desde crianças quando ela ficou adulta. Então a Lei Joana Maranhão agora diz que a prescrição do crime só ocorre após ela completar 18 anos, né? Após a pessoa completar 18 anos, o que isso facilita para nós policiais, porque a partir daí a gente tem como trabalhar, né? A pessoa se sente mais confortável, mais segura, muitas vezes saiu de casa, não está mais sob as influências do abusador, né? Então a gente tem como trabalhar. Então já melhorou. Hoje nós temos a mais recente do Henri Borel, né? do garoto que foi assassinado, né? com o padrasto e com a mãe, e que ficou famoso, tem 1 ano, alguma coisa nesse sentido. Né? Então nós estamos caminhando, mas não adianta só aumentar a gravidade da pena, você tem que ter realmente, como eu falei, uma certeza de que essa pena será cumprida e a quantidade que vai ser cumprida. Né? Durante muito tempo nós tivemos no Brasil uma lei, não só uma lei penal, processual penal, mas também de execuções penais muito permissivas e que acabou dando... Não, tá aí. É isso que nós temos aí. Sim, de fato. A gente falou muito sobre esse adulto, né, esse abusador. A gente está dentro da família, pode ser um estranho também, que ele conseguiu chegar até aquela criança. É muito difícil. É muito difícil ser um estranho completo. É muito difícil. Quando é um estranho completo, geralmente são aqueles casos de morte violenta, é o rapto, é o estupro e a morte, né? Mas esses são os casos algo em torno de 5%. A grande maioria é alguém muito próximo, alguém que se aproxima, alguém que se oferece para tomar conta do seu filho. Né? Se oferece normalmente são abusos constantes, né? Não constantes, contínuos e múltiplos. Casos constantes, isolados. contínuos e múltiplos, isso. O mesmo estudo, aquele estudo que eu te falei, que verificou com o polígrafo, né, do abusador ter sido abusado, ele também estudou a quantidade de vítimas, porque geralmente você prende o cara por uma vítima, né? Geralmente, né? Sim. E aí chegou-se a um número de 66 vítimas por abusador, uma média. E isso não tinha internet na época, hein? Imagina agora com as redes sociais o que se pode fazer. Nossa. Esse abusador, ele tem um perfil? A gente consegue traçar um perfil do abusador? Não, isso é uma pergunta recorrente, né, em quase todas as palestras que a gente dá, qual é o perfil, né? Não existe. Né? Ele pode ser branco, preto, baixo, alto, gordo, magro, pobre, rico, todos analfabeto e letrado, todos, nós temos todos o amplo aspecto. Agora ele tem uma característica. A característica é ele quer ficar perto de criança. Ele não é aquele cara ranzinza, rabugento, que não quer ninguém na casa dele, entendeu? Não, pelo contrário, ele quer, como eu falei, ele é o voluntário para ficar com teu filho enquanto você vai no mercado, enquanto você trabalha. Ele é o que dá presente. É o que dá presente, é o que agrada, porque ele quer ter o contato, ele quer conquistar não só a criança, mas também os pais. Existem alguns livros, né? Infelizmente aqui a gente não consegue colocar, mas
Christian Sanderson e a Annie Satter, são dois livros maravilhosos, uma é inglesa, outra é americana, e que ela descreve ali várias, e a Anna Satter, todo capítulo ela tem uma palavra de um abusador, né? Uma frase de um abusador. E tinha um abusador que falava, eu conquistava primeiro os pais, eu não conquistava a criança, eu primeiro conquistava os pais. À medida que eu tomava toda a liberdade, né, e a confiança dos pais, eu abusava das crianças, que eles nunca iam desconfiar de mim. Veja o caso do Nasser, né, que é o médico da equipe olímpica americana de ginástica, né, que ele abusou durante quase 20 anos das ginásticas e ninguém nunca desconfiou. Tá? Algumas atletas reportaram no início, mas depois desistiram, porque ninguém fazia nada contra ele. E ele abusou de centenas de atletas da equipe olímpica americana. Hein? Veja o que é o poder que esse cara tinha. Com certeza. Uma equipe super aclamada por todos, conhecida, e o cara lá de dentro, né? Aí a gente fala dentro da equipe, dentro de casa, dentro da escola. Quem quiser, assista no Coração do Ouro. Nas capacitações que a gente faz, a gente trabalha esse documentário, né, com as turmas, né? Não dá para fazer aqui numa live, a nossa capacitação leva quase uma semana, né, para que a gente fala sobre tudo, e a gente faz esse trabalho. Assista no Coração do Ouro, vocês vão ter uma pequena noção do que esse cara fazia. Sim. Vamos anotar aqui, né, todo mundo, no Coração do Ouro, só para a gente poder assistir. A gente não consegue fazer, de fato, tudo numa live, né? Não dá. Não dá. É muita coisa, de fato, é muita coisa para se falar, para contextualizar, para as pessoas, acho que, ganharem a importância da prevenção, né? Por isso que é importante vocês irem na corrida, Federal Kids, né? Vai lá, junto com a Assiste. Associado Assiste, se inscreva. Na partir do dia 22, a gente abre as inscrições na Assiste. Então, ativa aí seu calendário, bota o despertador para estar se inscrevendo junto com a sua criança, o menor que você tem em casa, para participar junto com você dessa corrida. Ela abrange de 0 a 7, de 8 a 12 e de 12 em diante. Então, tem vários percursos, mas o importante é você estar lá com a criança, conhecer o programa de prevenção, né? E aí, voltando aqui só um pouquinho para a gente finalizar também o nosso assunto sobre o crime cibernético, né? As empresas hoje, os aplicativos, eles ajudam, eles colaboram com a polícia quando é necessário? Olha, em determinados países a lei é muito mais severa e a cooperação das empresas é muito maior. Né? No Brasil nós temos alguma colaboração, não é tudo, não é rápido, tá? Mas está cada vez melhor. Em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, eles são obrigados a fornecer todos os dados com uma rapidez incrível, né? Mas aqui no Brasil nós temos uns entraves judiciais muito fortes e que acaba prejudicando a investigação. Infelizmente é isso. Né? Ao invés de você ter celeridade, você não tem. Sim. Algumas coisas por culpa da empresa, outras vezes por culpa da nossa própria legislação. E aí um alerta, talvez seja uma pergunta até dos pais que possam estar assistindo. A gente consegue usar a tecnologia a nosso favor para ajudar a perceber sinais ou travar alguma dessa abordagem? Existe algum Tem sim. Tem. Todos os smartphones têm lá um controle parental. Entra aí, dá uma procurada ali nas configurações, tem controle parental, onde você vai ter a capacidade de colocar o que você pode, o que você não,
deixa ou que você não deixa o seu filho ver. Ah, meu filho de 12 anos vai burlar isso. Tudo bem, vai burlar, tenta outra coisa. Tenta olhar histórico, tenta conversar com ele. Talvez essa seja a melhor coisa. Dá para usar a tecnologia a nosso favor, né? No caso da investigação, como eu falei, nós temos esse estudo canadense, né, que mostrou que os dados podem ser transformados em business intelligence, né, e colocados com relação a isso. Você tem, como eu falei, o projeto de lei 4991 de 2020 do deputado Felício Laterça, para centralizar esses dados. Você tem um projeto piloto que foi muito legal na Secretaria de Educação de São Paulo, onde a criança brincava com um aplicativo e a inteligência artificial identificava que ela não estava bem, tá? E aí oferecia para ela conversar com um monitor. E aí o monitor da escola ligava para ela e começava a ver se ela estava com depressão, se ela estava com vontade de se autoflagelar, né? Se ela estava sofrendo bullying. Então, são coisas que a tecnologia pode fazer. E que às vezes o professor não tem ali o tempo necessário para identificar, não tem a capacitação necessária. O próprio computador pode fazer isso com feições, né? Você está triste, você está... já existe essa tecnologia, a gente só precisa implementar e usar. Sim, maravilhoso. Bom saber sobre tudo que envolve algo que possa identificar, né? De fato. Exatamente, exatamente. Diz pra gente, além de... Pode Mas falar. também o boca a boca, né? Então nós vimos aí várias pessoas entrando e saindo. Então, você que assistiu um pouquinho dessa live, um pouco do debate, gostou, liga para o colega, liga para uma amiga, liga para o amigo, fala assim, pô, vamos com a gente na corrida, é muito importante, né? O boca a boca também é muito importante. Sabe por quê? Por exemplo, o YouTube, quando a gente faz um vídeo falando sobre pedofilia, o algoritmo, quando ele entende que a palavra é pedofilia, ele não oferece esse vídeo para outras pessoas. Ele Entendeu? censura, né? Ele limita. Ele limita. Então, se você puder, pega o vídeo e passa para outra pessoa. Fala assim, ó, vê aí. Vê se você concorda. A gente recebe tanta porcaria, né, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. A gente recebe tanta bobeira, tanta podridão. Coloca uma coisa séria, manda uma coisa séria para a pessoa e fala assim, poxa, pensa um pouquinho sobre esse caso aqui. Né? Debate um pouco com o colega e fala assim, poxa, eu ouvi dizer isso daqui, o que você acha? Para a gente poder quebrar essa barreira de não falar sobre pedofilia. Exatamente. Falar não é estimular, e sim Não, prevenir, e sim combater. exatamente. E aí Exatamente. acho que fica nesse caminho de que as pessoas acham que falar é propagar e não Não, criar conhecimento, exato. achar maneiras de colaborar, de descobrir, de entender os sinais. Porque Exatamente. a criança dá sinais. Ó, estão falando aqui que vai parar a live, né? Eu acho que chegou no limite. Chegou no nosso limite de live. É. Acho que aí dá para a gente falar um pouquinho, mas eu queria, de fato, agradecer sua presença para estar conversando com a gente sobre esse assunto que a gente precisa, de fato, falar. Como botaram aqui, maravilhoso esse debate. De fato, é maravilhoso poder falar sobre isso, de ter alguém com conhecimento técnico e muito específico sobre isso, que possa dar essas armas para a gente de combate. Eu acredito que o Federal Kids ele não surgiu aleatoriamente, ele surgiu de uma necessidade dessa prevenção, porque ele já existe, então a gente precisa criar mecanismos para a gente prevenir, para a gente orientar, para a criança estar orientada sobre isso, sobre o que se deve, o que se não deve fazer, o que é correto, o que não é. Porque até com o carinho existe o que é, de fato, que é possível ou não, né? Que é correto ou não. Então, se não é do seu pai, se não é da sua mãe,
mas ninguém pode tocar ali, mas ninguém pode receber fotos e a criança, ela não tem essa maturidade de saber se ela tem que consentir ou não. Acho que a criança, ela não deve. A criança não tem poder de dar consentimento a nada, né? Uhum. Então, Eu acho é só conversando que a gente vai poder passar isso para os nossos filhos, né? com certeza. Com certeza. Te agradeço muito por estar participando. Agradeço você por ter criado, por ser um dos idealizadores, quase que não sai a palavra, do evento, da corrida, do programa de prevenção. Eu acho que a gente, de fato, precisa falar disso. Então, agradeço também a presença de todo mundo que assistiu, que tirou um pouquinho do tempo para escutar sobre isso. E, como você falou, propaguem essa informação boa, né? A gente não Uhum. precisa pagar a informação ruim, a do abusador, a da cena do abuso, como você falou. Não compartilhe esse tipo de foto, mas Uhum. compartilhe esse tipo de informação boa. Muito Com obrigada, certeza. doutor Cleiton. Eu Ó, que agradeço. Estão falando aqui, espero que é cheguem isso. queimados, né? É, Isso. É a Vanessa, ela pediu a corrida em Queimados. Vamos ver se. pega aí o, o perfil da Federal Kids, né, no Instagram, passa lá para alguém da secretaria, porque a gente precisa de apoio da prefeitura. O nosso trabalho ele é de graça, mas a gente precisa que feche em rua, a gente precisa de banheiro químico, a gente precisa de um som, né, para poder falar, a gente precisa de um monte de coisa. Se Sim. a sua cidade estiver disposta a fazer essa coisa, a gente vai lá com o maior carinho, tá bom? Então entra aí, @Federal Kids, tanto no Instagram quanto no No YouTube. YouTube. E curta lá, dá um joinha, que isso daí faz com que o YouTube cada vez mais se libere para que a gente possa falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Sim. Aqui a live também ela vai ficar disponível no IGTV, então quem não pôde acompanhar tudo, mas quer acompanhar o conteúdo ou quer compartilhar com alguém, ela vai estar disponível no IGTV aqui da Assiste. Se vocês também quiserem depois lá colocar esse link. Quem fez aqui a live conosco foi o delegado Cleiton, ele é da Federal Kids, então @ Federal Kids. E lembrando que a corrida no Musal é no dia 22 de maio, e as inscrições pela Assiste começam no dia 22 de abril e terminam no dia 1º de maio. Então, você que quer correr, se inscreve lá na nossa área do associado, tá bom? Obrigado, Dr. Cleiton, por essa Eu que excelente agradeço, início uma de honra. noite. Até breve. A gente se vê lá na corrida, tá bom? A gente se vê. Um Um abraço, fica com abraço. Deus. Tchau.